Quais são os principais valores da sua vida? O que faz você acordar todos os dias pela manhã e sair para trabalhar, para lutar, para conquistar? Olá, eu sou o professor Éder e nós vamos dar sequência ao nosso curso de Discipulado Cristão. Estamos falando dessa aula acerca da carreira e o nosso objetivo aqui é mostrar para você que logo após a conversão é importante ter o discernimento de que Deus tem para nós uma carreira espiritual proposta. Isso significa que tudo já está projetado. Deus já planejou todos os nossos dias. Se você abrir a sua Bíblia e ver a oração que o rei Davi fez lá no Salmo 139, você vai ver que está escrito que Deus escreveu no livro dele a nosso respeito todos os dias da nossa vida. Cada um dos nossos dias foi escrito e determinado por Deus antes que nenhum deles existia. Isso significa que hoje, o dia de hoje, esse momento agora que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que você está assistindo esta aula, foi algo programado, planejado por Deus para a minha vida e para a sua vida, muito antes da gente chegar a esse mundo aqui. Então, o importante é a gente viver com intensidade dentro de um propósito, dentro de um chamado, né? Dentro de um discernimento espiritual do qual tudo começa a fazer sentido. E nós vimos na aula passada acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso principal exemplo como cristão, ele é o nosso espelho, devemos nos espelhar nele para tudo, de todas as maneiras possíveis, porque o propósito de Deus é que nós sejamos seus filhos parecidos com o nosso exemplo maior, que é a pessoa do Senhor Jesus. Vimos também que Jesus, quando ele chegou aqui, ele se despojou de todos os atributos divinos e ele foi passando por todas as etapas da vida humana e ele foi desenvolvendo a sua espiritualidade em cada etapa, em cada processo, em cada ciclo que ele passou. E agora você nasceu de novo, somos nascidos de novo, espiritualmente estamos conectados com Deus, nos identificamos com Ele, nos relacionamos com Ele antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer coisa que nós somos ou que nós façamos ou que nós temos. Na verdade, salvação é essa comunhão, é essa comunicação, é essa intimidade, é essa identidade com Deus. Então Deus, ele nos salvou e agora ele nos chama para viver com ele e para viver em função dele. E a carreira que Deus propõe para nós, ela envolve um crescimento espiritual. Precisamos de desenvolver a nossa espiritualidade até que cheguemos à maturidade espiritual. E é curioso que dentro da chamada de Deus, nesse sentido, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e nunca para de crescer. Esse é o propósito de Deus, que nós, como diz um versículo bíblico, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito, ou seja, até o tempo que nós já teremos cumprido a nossa missão aqui e estaremos na eternidade aprendendo e conhecendo cada vez mais acerca de Deus. Isso é a vida eterna. Deus é infinito e a nossa eternidade é conhecer a Deus numa profundidade, num grau de intimidade, sempre e eternamente, cada vez mais. Mas isso começa aqui, na nossa trajetória aqui. E como Jesus passou por todas as etapas, nós também somos chamados a passar pelas etapas. E a primeira coisa que nós precisamos de fazer como discípulo de Cristo é mudar o nosso entendimento, a nossa leitura, a nossa percepção acerca da vida, do propósito da vida, do propósito da nossa existência aqui. É por isso que eu comecei fazendo aquela pergunta: quais são as coisas mais importantes da sua vida? O que te motiva a acordar todos os dias e sair para a luta, para a guerra, o que está por detrás dessa motivação, dessa energia, dessa garra?
né, de sempre correr atrás, de conquistar, de querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, né, um irmão melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional, uma profissional melhor, um cristão cada vez melhor. Né? O que está por detrás? Quais são as intenções? Qual é o motivo? Então, eu quero te ensinar aqui hoje, eu quero te ensinar aqui agora, a partir desse momento, dois princípios. Na próxima aula eu vou falar dos outros dois princípios. Se você abrir, tem um texto lá em Filipenses, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, eu vou deixar a referência aqui para você consultar, onde o apóstolo Paulo, ele fala acerca de 4 coisas que um novo convertido e um velho convertido, porque às vezes muita gente passa batido também, né, nesse processo todo e esquece, né, de fazer isso aqui ao longo da sua jornada e fica estagnado, parado espiritualmente, não desenvolve a sua salvação. Então, que você não seja desse time, desse grupo de pessoas, mas que você possa sempre avançar espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina nesse texto 4 princípios que uma pessoa precisa ter, 4 entendimentos, 4 pensamentos, 4 mudanças de mente, de mentalidade, de mindset que a pessoa precisa ter para ela crescer espiritualmente. O primeiro ensinamento do apóstolo aqui para a gente é rever os valores. Quais são os seus valores? Já fiz essa pergunta para você. A partir de agora, como cristão, você precisa de fazer uma revisão nesses valores, porque pode ser que até então os principais valores para você seria família, seria dinheiro, seria filhos, seria casamento, seria vida profissional, seria uma série de coisas. Então, para pensar qual é a coisa mais importante, ou quais são as coisas mais valorosas ou mais valorizadas por você na sua vida até aqui. Por que eu estou fazendo esta pergunta e esse questionamento pedindo para você rever os seus valores? Sabe por quê? Porque a partir de agora você é filho de Deus. A partir de agora você é filha de Deus. A partir de agora você é um cristão. A partir de agora você é cristã. Somos cristãos e como cristãos precisamos viver como cristão, na mentalidade de cristãos. E o que a Bíblia fala a respeito? A Bíblia fala lá em Mateus 6:33, que aquela pessoa que está num relacionamento com Deus, a prioridade dela, a percepção dela, o principal valor dela a partir do momento da conversão é, em primeiro lugar, preservar a sua comunhão com Deus, mas também como consequência de preservar essa comunhão, esse relacionamento com Deus, é importante que a pessoa tenha a visão espiritual do reino de Deus em tudo aquilo que ela faz. É isso mesmo, em tudo aquilo que nós fazemos, quer esteja relacionado com religião ou não. Isso significa as nossas 24 horas do dia, 7 dias por semana. O reino de Deus, ele não tem pausa. O reino de Deus, ele é eterno e ele acontece de forma dinâmica dentro do Cronos. Então, eu preciso de ter essa percepção. Que o meu principal valor agora é o reino de Deus. Tem gente que lá no passado, o principal valor era sexo. Tem outras pessoas que o principal valor era ter um corpo saudável, bonito, né? Até mesmo muitas vezes de uma visão narcisista. Mas agora, como cristão, o principal valor é o reino de Deus. É por isso que Jesus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Né? E dentro do reino de Deus, a primeira coisa, né? A primeira pessoa é o rei. Reino de Deus. Relacionamento com o rei. Agora, o reino envolve uma variação muito grande de pessoas, circunstâncias, situações, pequenos sistemas dentro deste reino que vão formando um grande sistema que é o reino de Deus e que se estende, né, muito além do universo que a gente conhece. Ok? Então, o principal valor agora deve ser o reino. Tudo que a pessoa faz, ela está preocupada, ela está dentro da ótica
do reino de Deus. Ela preocupa a percepção dela. Isso soma para o reino? Isso adiciona? Isso agrega para o reino essa ação, esse movimento? É isso que Deus está nos chamando através desse relacionamento, através dessa mudança de pensamento, de mentalidade. É um renovo da nossa mente que Deus está fazendo. Somos agora novas criaturas. E como novas criaturas, nós temos que pensar com a mente de Deus. E para pensar com a mente de Deus, eu preciso da palavra. Eu preciso de olhar para a Bíblia, entender os princípios que a Bíblia está me ensinando. Dessa forma, eu vou tendo a minha mente renovada espiritualmente falando. Então, tudo que eu faço, todo o movimento, ele está somando, ele está contribuindo para o reino de Deus, e isso é muito além das quatro paredes, dos âmbitos religiosos. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela é 24 horas por dia, então é onde você está trabalhando, é onde você está estudando, é onde você está se movimentando, prestando um serviço, abençoando através dos seus dons, dos seus talentos, entre aspas, naturais, abençoando pessoas, contribuindo para o bom andamento dos sistemas, talvez da empresa, da família, da sociedade. É o tempo todo. O reino de Deus, tudo que existe, tudo. Não existe nada que não esteja incluído no reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele abrange tudo que existe, tudo aquilo que nós participamos e fazemos parte é o reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Então, agora, o meu posicionamento deve ser como um cristão nascido de novo, que quer crescer espiritualmente e que agora tem um alvo: relacionamento com Deus e serviços prestados ao reino, independente daquilo que eu faço, da profissão que eu exerço. Isso é 24 horas. Então, primeira coisa para você crescer espiritualmente, avançar na carreira cristã, reveja os seus valores. Coloque o principal valor como sendo o reino de Deus. O segundo ensinamento que o apóstolo Paulo nos traz acerca disso é um desejo de querer continuar crescendo, de não ficar conformado. Tem muitas pessoas que na hora da dor, na hora da angústia, elas têm um movimento de buscar uma solução, uma ajuda em Deus, e aí as pessoas se aproximam de Deus, e Deus muitas vezes faz muitos milagres. Ele cura, ele abre portas, ele restaura, ele liberta. Mas quando as pessoas alcançam esse objetivo, muitas delas, a partir de então, se distanciam de Deus. Ou elas ficam paradas simplesmente num relacionamento de troca. E quando precisa, Deus está lá. E elas ficam com medo de perder alguma coisa, de serem amaldiçoadas, e elas permanecem ali na presença de Deus, mas não avançam na sua espiritualidade. Deus quer mais. Deus quer relacionamento, Ele quer serviço de qualidade que prestemos aos outros, e Ele quer que nós tenhamos um desejo enorme de crescer, de nunca parar de crescer, de avançar cada vez mais na nossa espiritualidade. Consegue perceber que o dinamismo, e a abrangência que existe nesse processo de, como cristãos, de posicionamento, de identidade com Deus e de serviços prestados ao reino de Deus? Frequentar uma religião, um grupo de crescimento, ter comunhão com os irmãos, é isso mesmo, faz parte, mas é o tempo todo. Então, nós somos cristãos o tempo todo, não só dentro das igrejas, dos ambientes religiosos. Nós somos filhos de Deus o tempo todo. O tempo todo o reino de Deus está acontecendo, está movimentando. E Deus espera que nós estejamos envolvidos conscientemente como cristãos, entendendo que naquilo que eu faço, independente do que eu faço ou do que eu venha fazer, é o reino de Deus, aquilo ali faz parte do reino de Deus, e eu sou chamado para contribuir da melhor forma possível, de todo o coração, para o bom andamento de todas as questões, de todas as situações, em todos os ambientes nos quais estamos envolvidos, inseridos. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o tempo todo. E é um privilégio fazer parte desse reino e
e poder contribuir dessa forma, abençoando as pessoas, abençoando os ambientes dos quais eu participo. Essa ótica cura a depressão, cura a ansiedade. Essa ótica é remédio para o coração, é remédio para a tristeza, é plenitude, é realização, faz parte. Então eu convido você a pensar nesse primeiro momento, nesses dois tópicos. Mude os seus valores. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E tenha o desejo de querer continuar sempre fazendo o melhor possível. Não importa aquilo que você faça. Dê o seu melhor com a melhor das intenções. Tá? Não no sentido de fazer uma troca, uma barganha para receber. O receber é consequência. Ok? Grava isso. O receber é consequência daquilo que você faz. Tem uma lei espiritual no reino que chama, né, a lei da semeadura, que a pessoa ela colhe aquilo que ela planta. Quando Deus chamou Israel para tirar Israel lá do Egito e trazer Israel para a terra prometida, né, uma das orientações, um dos ensinos, quando Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida, um dos ensinos de Deus era o seguinte, está lá em Deuteronômio capítulo 28. Deus fala assim: bênçãos virão sobre você e te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Olha que coisa linda. Eu vejo muita gente correndo atrás das bênçãos, lutando, guerreando para alcançar de Deus alguma coisa, ao ponto que quando você está na obediência a Deus, firmados nos princípios, nos valores do reino, as bênçãos de Deus é que vêm atrás de você. Elas te alcançam. Isso é um princípio, é uma lei espiritual. A lei da semeadura, a lei da obediência. As bênçãos vêm quando nós andamos pautados de todo o coração, sem segundas intenções em primeiro lugar, buscando o reino de Deus, buscando servir a Deus, e servir a Deus é servir pessoas. Né? Tudo aquilo que eu faço vai voltar. E volta segundo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Olha só que coisa maravilhosa e que grande privilégio. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. A gente se vê na próxima aula.